Olá, amigos da Placar, estamos chegando aqui depois do Clássico Paulista do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras venceu por 2-0 o Corinthians. Tudo bem, fiel torcida corintiana? Alô, alô, torcedores do Palmeiras de todo o Brasil. Vamos combinar? Tá no nosso destaque aí, né, na nossa arte. 2-0 foi pouco. Corintianos e palmeirenses vão concordar com isso. Foi pouco, hein? Poderia ter sido mais. O Palmeiras meteu duas bolas na trave. A chance do Corinthians teve um escorregão do Yuri. E o Hugo, aos 46 minutos do segundo tempo, chutou contra o gol do Everton. O único lance em que o Corinthians chutou no gol do Palmeiras. Uma partida pobre, paupérrima do Timão, amassado pelo Palmeiras, que construiu esse resultado por 2-0, repito, poderia ter sido mais, poderia ter sido 3-4-0 para o Verdão. O que faltou para o Palmeiras nas duas partidas da decisão do Campeonato Paulista, o palmeirense vai concordar, hoje o Palmeiras conseguiu apresentar, né? Alma, força, vontade, né? Desejo de jogar bem contra o maior rival. E aquilo que o Corinthians tinha mostrado nos dois jogos da decisão do Paulista, faltou para o Timão, né? Um time sem velocidade, sem criatividade, um time sem pegada, né? E muito desorganizado na construção do jogo, além da marcação. O início do jogo foi incrível, né? O Corinthians sai com a bola e aí o Memphis chuta a bola para frente, para fora. Realmente não é muito comum ver esse tipo de coisa, né? Mas o que o Corinthians mostrou nesse lance? Olha, a gente não quer a bola, entendeu? Fica com a bola vocês aí e a gente vai tentar se segurar de todos os jeitos. Aí o time que entrou para vencer ficou com a vitória. O time que entrou para não querer nada, né? Porque não queria a bola, não queria nada, ficou com o resultado negativo. Os velhos fantasmas voltando lá no Parque São Jorge. 1-0, Juliana separou pra gente aí. 1-0 pro Palmeiras, tá na tela. Piquerez disputando a bola e ganhando de Carrídio. Mateuzinho ficou olhando e o Piquerez uruguaio, foi uma noite uruguaia, né? Emendando um lindo chute para fazer 1-0 para a equipe do Palmeiras. Vamos rever novamente o gol aí do Piquerez. Lembrando que antes o Donelli tinha feito uma defesaça numa cabeçada do Gomes. Isso aconteceu aos 13 minutos, hein? 1-0, gol de Piquerez. Que lindo gol do Piquerez. O Piquerez tem ido bem contra o Corinthians, hein? Tem ido bem naquele lance lá, que ele lança a bola pro Maurício, lembram? Esse jogo foi ainda na primeira fase de grupos, empate por 1-1, não é? Que o Estevão bateu o pênalti e o Hugo Souza defendeu. Aos 18, Juliana, solta pra gente aí, aos 18, de fora da área, sozinho, Emiliano Martinez chutou muito bem, vencendo outra vez o goleiro Donelli do Corinthians. Não acho que o Donelli tenha... Tem gente que acha que ele deveria ter feito as duas defesas, eu não sei também, aí é a má vontade da gente ver o goleiro ou a boa vontade da gente ver o atacante, né? Aí você palmeirense, você corintiano, vocês pensem o que vocês quiserem. Eu quero ver mais o mérito do batedor, né? Em dois lances, o primeiro, Piquerez disputando com o Carrídio, aí é uma disputa, um tem que vencer, outro tem que perder, e aí o Piquerez chutando muito bem. Podia ter feito a defesa o Donelli? Podia, mas tem o mérito do batedor. E no outro lance do Emiliano Martinez, também, né? Mais mérito ali do batedor. É óbvio que quando a gente fala desses lances, vem à nossa mente o Hugo Souza, né, que fez grandes jogos contra a equipe do Palmeiras. Hoje o Palmeiras se aproveitou, né, criou chances, criou boas chances, criou mais que o Corinthians, chutou duas bolas na trave também, né, além desses dois gols, duas bolas na trave, e construiu esse resultado com um time mais organizado, com um time com uma pegada diferente, com o meio-campo que funcionou muito bem com Emiliano Martinez, Rios e também o Felipe Anderson. O Paulinho entrou no segundo tempo. Paulinho, olha, o Paulinho, palmeirenses, na hora que tiver bem recuperado, hein? Você viu o chute de média distância do cara, né? É outro nível, é outra qualidade. E aí ele vai se juntar a esses dois, Vitor Roque e Estevão, esse trio
tem tudo para fazer um grande sucesso aí nos próximos dias. Estou falando próximos dias porque daqui a pouco está chegando o Mundial de Clubes para a equipe do Palmeiras. Imaginou? Estevão, Vitor Roque e Paulinho, hein? Que ataque legal. O Veiga ficou fora, né? O Veiga vai voltar ainda. Enfim, mais opções para que o técnico do Palmeiras consiga deixar esse time mais competitivo e conseguir rodar também esse time, né, do Palmeiras, que no segundo tempo contou com Paulinho entrando, Flaco, Aníbal Moreno e a presença ainda do Giai. Do lado do Corinthians, Hugo Souza mais uma vez fora, Garro faz uma falta danada, óbvio que falta. Os dois zagueiros, hoje Kaká e Ramalho, é difícil, o Corinthians não acerta essas duas posições, né? Quando o Gustavo começou bem, depois se machuca, o Ramalho foi bem no ano passado, não faz uma grande temporada, e o Kaká é o tipo do zagueiro que quando ele tá indo pra bola ou tá com a bola, é um desespero só, né? Tem torcedor fazendo o sinal da cruz para ele não fazer nenhuma bobagem. É fato que a dupla de zaga é a que inspira maior atenção para o Corinthians nesse momento, né? De um elenco que foi construído à base de muito dinheiro, trouxe jogadores que realmente fizeram a diferença. Hugo Souza, o Ramalho foi bem ano passado, Carrídio, que contratação, Memphis, ok, Garro, Angileri, que está machucado, também foi uma boa contratação do pouco que a gente viu, mas trouxe muita gente de gosto duvidoso, né? Mateuzinho, Bidu, que não acerta uma, Kaká, Félix Torres, hoje o Ranieri não fez um bom jogo, Héctor, né? O espanhol, enfim, contratou-se muito, mas menos da metade, né, dos 21 jogadores contratados, menos da metade realmente funcionou. Ou seja, Corinthians errou mais do que acertou em contratações e uma hora a conta chega, né? Porque quando enfrenta um adversário que hoje esteve muito bem, o Palmeiras jogou muito bem, dominou amplamente, o Palmeiras dominou tudo, né? O Corinthians não tinha um banco para conseguir fazer nada de diferente. E o que estava em campo também não estava resolvendo. Então, pensando aí ao longo da temporada, o restante da temporada, com uma situação complicada na Sul-Americana, Copa do Brasil, o Corinthians vai estrear ainda contra o Novo Horizontino, e esse longo Campeonato Brasileiro, alguma coisa vai ter que ser feita nesse elenco, né? E algo que o Palmeiras conseguiu fazer, né? Que aos poucos vai colocando os caras que precisa colocar, como o Paulinho, né? Que é o último cara a ser colocado, já o Maurício também deve voltar. Então, o Corinthians precisa dar uma melhorada nesse elenco, porque se não fizer isso, vai ter muitas dificuldades. Inclusive jogando fora, né? Ano passado, para ganhar jogo fora, foi um Deus nos acuda. Nesse ano, no Campeonato Brasileiro, o empate com o Bahia, que foi um bom resultado, e hoje a derrota para o Palmeiras, que é um resultado normal, né? Corinthians ganhar do Palmeiras ou Palmeiras ganhar do Corinthians, está na conta, mas olhando para os outros rivais, se o Corinthians não tiver um bom desempenho fora de casa, no Brasileiro, vai sofrer outra vez, né? O recado está dado. Bom, é isso. Corinthians 0, Palmeiras 2 na Arena Barueri. O Palmeiras amassou o Corinthians, ficou com o resultado positivo e comemora essa vitória por 2-0. Placar que foi modesto, perto daquilo que o Palmeiras criou, com 2 bolas na trave, inclusive, e pelo que o Corinthians deixou de criar também. Bom sábado a todos, principalmente para os palmeirenses. Tchau.